Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha, que maravilha, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei, em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão. Diga as misericórdias, muito mais de Deus. Diga as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha, que maravilha, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei, e quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei.
louvarei, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei em todo tempo, Senhor. Em todo tempo te louvarei. Todo tempo te adorarei, em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei. Te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém, Deus. Olá, irmãos, bom estar com vocês, bem-vindo aí a mais uma reflexão do culto de oração dos lares. É muito bom estar aqui com os irmãos para meditarmos um pouquinho e refletirmos naquilo que o Senhor tem para nós. Então eu espero que os irmãos aproveitem esse tempo, orem em família, orem para a sua igreja, orem por pessoas que necessitam da compreensão maior de que Deus é na vida deles. É um tempo maravilhoso que nós podemos tirar em família. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa reflexão no estudo do livro Aprendendo a Amar os Salmos, de W. Robert Godfrey. E nesse tempo concentrar no capítulo 29, que nos vai ajudar a meditar um pouquinho nos Salmos 88 e 89. Chegamos ao fim do terceiro livro de Salmos, contemplando os capítulos 88 e 89. Lembrando que o autor, ele trabalha com a partição do inário dos Salmos em 5 livros. E a primeira parte, o primeiro livro, contempla os Salmos de 1 a 41. O segundo livro, Salmos 42 a 72. O terceiro livro, Salmos 73 a 89. O terceiro livro, Salmo 90 a 106. E o livro 5, Salmos 107 ao 150. E nesse caso, os Salmos 88 e 89, eles foram escritos por 2 israelitas, Emã e Etã, também conhecido como Judutum. Tanto Emã como Etã tinham uma família influente na corte, com seus filhos sendo escolhidos, nomeados para serem músicos por Davi. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 25, versos 1. E foram também considerados, os seus pais, considerados homens sábios na corte de Salomão. Está lá em 1 Reis, capítulo 4, verso 31. Esses salmos são conhecidos como salmo de lamentação. Podemos ver que os assuntos são dirigidos de forma diferente. Enquanto o Salmo 88 relata a crise vivida pelo indivíduo, é algo pessoal, o Salmo 89 é uma conotação mais nacionalista, apesar da crise vivida por Israel. Então, começando pelo Salmo 89, podemos ver que algumas constatações da promessa de Deus. Ainda que haja uma necessidade de livramento ante os inimigos, o autor ele tem uma posição positiva da promessa de Deus. Ele quer que o povo entenda e creia na fidelidade de Deus. O Salmo 89, versos 1 e 2, ele começa assim: Cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações.
Sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste: fiz aliança com meu escolhido. Jurei o meu servo Davi: estabelecerei a tua linhagem para sempre, e firmarei o teu trono por todas as gerações. Irmãos, a fidelidade aqui está relacionada com a promessa feita a Davi. Promessa essa que são pontuadas nos Salmos do Antigo Testamento, de um pacto firmado com Davi e a sua descendência, culminando no reino messiânico. E ainda que a linhagem de Davi não seja capaz de manter-se firme na fidelidade do Senhor, Deus irá preservar seu compromisso, a promessa feita a Davi. Olha o que diz os versos 30 a 34. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer os meus mandamentos, como vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios, e não mentirei a Davi. Queridos, a forma como que Deus vê os filhos de Davi, como eles deveriam andar, que deveriam concordar em obediência aos mandamentos de Deus. Mas se caso eles falhassem, haveria punição, Deus os puniria. Mas as promessas pactuadas foram proferidas pelo próprio Deus. E sendo assim, elas não podem ser corrompidas e nem podem ser quebradas, nem mesmo pela desobediência dos seus filhos, do homem. Deus honraria Davi preservando a sua linhagem. Agora, a partir do verso 37, nós vemos uma mudança na forma literária do Salmo. Antes tínhamos a fidelidade de Deus na sua promessa. Só que agora o Salmo sai do louvor e entra no lamento. Agora o autor se joga diante de Deus em oração, pois parece que ele está perecendo. Parece que Deus esqueceu dele e havia abandonado ele. Olha o que diz os versos 38 e 39. Mas tu o rejeitaste e recusaste, e te enfureceste com teu ungido, revogaste a aliança com teu servo e desonraste a sua coroa, lançando-a ao chão. Irmãos, o salmista, ele expressa o sentimento de que ainda que existe essa promessa, uma promessa pactuada por Deus, parece que o rei foi abandonado. Parece que há uma confusão em sua mente, sentindo a ausência de Deus. O autor, ele descreve que nesse momento o rei reconhece que não há pecado. Ele sabe que não tem nada que o desabone diante de Deus. Mas mesmo assim, ele se sente abandonado por Deus. Na verdade, ele não perdeu a sua fé. Não é isso. Mas ele tem dúvidas sobre o propósito de Deus quanto a ele e como ele dirige os seus caminhos. Sua pergunta, depois de ter feito o apreço sobre a fidelidade de Deus, o autor agora emerge no desespero da rejeição face à calamidade de Judá. Verso 46 vai dizer assim: até quando, Senhor? Para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Queridos, em meio à angústia do Salmo 89, o Salmo 88 vai tratar do lamento que poderia ser expresso por qualquer judeu em meio ao seu tormento. E se voltarmos um pouquinho lá no Salmo 87, ali relata uma visão de que Israel se exaltava achando ser o último biscoito da caixa. Afinal, ele era o centro das nações, porque fez uma aliança com o próprio Deus. Deus e os seus pais.
Mas devido ao fracasso do povo nessa aliança, descrita no Salmo 89, o Salmo 88 agora é a expressão de uma profunda lamúria desse fracasso. O Salmo 88, então, ele é um cântico de muita tristeza. É talvez o cântico mais sombrio do Inário, a ponto do nível de fé descer ali no fundo do poço. Champlin vai descrever que todo salmo de lamentação começa com desespero e termina com uma nota de louvor. Porém, o Salmo 88 começa e termina com um tom de desespero. A única ressalva de confissão e esperança está no capítulo 1 desse salmo, quando o autor descreve assim: Ó Senhor Deus, ó Senhor, Deus que me salva. Logo, irmãos, ele descreve o seu sentimento pesado e sentindo-se totalmente abandonado por Deus. Versos 4, ele diz: sou contado entre os que descem a cova. Verso 5, fui colocado junto aos mortos. Versos 14, ele se sente rejeitado. Versos 16, sente sobre ele a ira de Deus. Versos 18, experimenta o total abandono. Podemos ver que o sentimento se abatia sobre o autor do hino, como um homem que recebe duras pancadas devido à intensidade do sofrimento. Mas o salmista continuava orando. Ainda que não conseguisse ver nenhum resultado, ele não cessava as suas orações. Sabe, irmãos, nesse salmo, ele vai nos ensinar que ainda que sejamos fiéis à causa do nosso Senhor, ainda que não levantemos murmurações ou desobediência a Deus, nós iremos passar por dificuldades, tribulações, lutas, seja ela leve ou de um grau muito mais intenso. Verdade que todos passaremos por essa luta. A vida cristã é um paradoxo da realidade deste mundo. O príncipe desse mundo, ele tem oferecido verdadeiros banquetes todos os dias para quem quer. Só coisa boa. As pessoas não pensam em perder nada. Mas a vida cristã, ela não é feita só de vitória. O próprio Senhor disse assim, lá em Mateus, no capítulo 16, versos 24 e 25, está escrito: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Irmãos, nas lutas que enfrentamos todos os dias, batalhas contra a nossa natureza, contra os nossos desejos, nós temos uma luta diária contra o pecado. Paulo, descrevendo aos Gálatas, propôs assim, lá em Gálatas 5,17: pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos com um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ah, irmãos, essa é a luta constante que nós temos vivido em fazer aquilo que agrade o nosso coração versus aquilo que Deus quer que faça em obediência ao seu santo nome. Nós somos, irmãos, incentivados todos os dias a carregar a nossa cruz. E às vezes ela parece pesada demais, difícil de carregar. E aí surgem as dúvidas, queixas que vamos fazendo em nossas caminhadas. O Salmo 88, ele vai expressar o nosso sentimento conforme a declaração do autor. Ele mostra que não estamos sozinhos nas nossas jornadas. A Bíblia, por meio do hino do Salmo 88, vai nos ajudar a entender que enquanto passamos por lutas, é legítimo se sentir assim, muitas vezes tentados a achar que estamos abandonados, sozinhos. Parece que Deus não nos ouve. Mas esse registro deve nos levar a nos derramar em oração, entregando as nossas vidas, colocando os nossos problemas nas mãos do nosso Deus.
Jesus, ao cumprir o seu ministério, teve que beber do cálice do sofrimento. E ele expressou isso em sua oração lá no Getsêmani. Pois foi ali que ele tomou sobre si os nossos sofrimentos. Foi na cruz que estava sobre ele os nossos pecados e as nossas enfermidades. Ele sentiu o peso do abandono do próprio Pai. Ele se sentiu sozinho, mas manteve o cumprimento da sua promessa. Promessa essa feita pelo seu pai a Davi, de cumprir o reino messiânico. Quando lemos o salmos de lamento, devemos nos lembrar do que Cristo fez por nós, que as dores que sentimos agora não são nada comparadas com o sacrifício de Cristo na cruz. Foi através desse sacrifício que nós recebemos a promessa de um dia sermos libertos totalmente do pecado e dessa natureza corrompida. Você está passando por momentos difíceis? Ah, meu irmão, então faça como salmista. Ore, entregue tudo nas mãos de Deus. Confia no Senhor, pois Ele está cuidando de nós. Você crê nisso? Então, meu irmão, confie. Entregue e descanse toda a sua vida, todas as suas coisas na mão do nosso verdadeiro Rei. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até a próxima.